Olá, galera do terceiro. Eu vou gravar esse vídeo aqui para simplificar para vocês o capítulo 3 do livro de Geografia, ao qual ele vai trazer o processo de globalização. Eu quero fazer uma fala bem simplificada da globalização, obviamente baseada no que está aqui no livro de vocês. A globalização em si, ela tem alguns paralelos que a gente precisa observar no processo de inserção da globalização. Como a gente já havia trabalhado em sala por vários momentos, inclusive eu comentava para vocês que os teóricos questionam muito a questão a situação da existência da globalização. Quando que começa ou quando que inicia o processo de globalização? Tem teóricos que dizem que ela inicia de fato com as grandes navegações, ali por volta do século XIV, XV, inclusive com o descobrimento da América e o descobrimento do Brasil. E tem teóricos que aprofundam mais essa relação e dizem que a globalização, na verdade, ela surgiu muito antes. Ela surge lá com os povos, os primeiros povos que começam a criar as primeiras sociedades. E aí a gente está falando de 10.000 antes de Cristo. Inclusive a recomendação para vocês, para entender melhor esse processo de inserção na globalização, essa segunda etapa que eu digo para vocês, assistam o filme 10.000 antes de Cristo. Inclusive ele tem no Netflix para vocês contemplarem. Ele vai mostrar para vocês essas características principais da globalização, o contato entre as primeiras sociedades e exatamente isso que nós temos hoje. A globalização ela se caracteriza pelas características, pelas diversidades, na verdade, aonde as tecnologias inseridas, cada país que tem o seu desenvolvimento tecnológico vai acabar mostrando para nós uma capacidade diferente. E essa globalização, obviamente, ela não está acessível para todos. Então, a globalização em si, que a ideia é global, em que vivemos um mundo de certa forma uniforme, obviamente, isso é muito fabuloso, né, de se ver. Então, quando a gente pesquisa, você vai fazer uma pesquisa aprimorada no Google, o que é globalização, tudo é muito bonito, né? Mas aí eu vou me reportar para vocês, exclusivamente na página 75 do livro de vocês, que ele traz uma reflexão sobre o Milton Santos, que é um escritor, inclusive, se vocês olharem o próprio card aqui do canal, eu coloco uma foto minha e em paralelo uma fotografia de Milton Santos, esse grande teórico da geografia. E ele faz uma reflexão que é importantíssimo vocês verem. Inclusive aqui embaixo eu vou colocar na descrição do vídeo dois links, né? Um para vocês acessarem o filme e assistirem esse 10.000 a.C. para poder entender esse processo de globalização. E o segundo link que eu vou colocar logo abaixo é o acesso a um documentário do Milton Santos, pelo menos uma síntese de 10 minutos aproximadamente, que vai explicar o que seria essa globalização pela visão teórica, né? Então eu vou sintetizar para vocês, mas eu prefiro que vocês depois assistam o vídeo, que vai explicar muito melhor do que eu aqui nesse vídeo, tá? Vocês sabem muito bem que eu estou tentando disponibilizar esses materiais via internet. A gente tem limitação tecnológica, então é óbvio, né? Aí já está demonstrando o próprio processo de globalização, não é acessível para todo mundo, né? Vocês estão vendo aí que os vídeos que a gente está produzindo são com a tecnologia que a gente tem, então, né, dá um trabalho, dá um empenho, talvez vocês esperassem um material melhor elaborado, mas é o que temos, né? O que não nos falta aqui é empenho e vontade de produzir um material, pelo menos de certa forma, simplificado para vocês. Um ponto que fica bem crucial aqui, antes de eu falar da globalização do Milton Santos, é que assim, gente, quando vocês começarem a assistir esses vídeos, eu peço que assistam por inteiro. Eu consigo ver pelas minhas estatísticas aqui que os vídeos que eu consegui ter mais acessos de vocês, alunos, vocês não ficam mais que 1 minuto e meio. Então, assim, eu faço vídeos em torno de 5 a 8 minutos, se vocês olharem. Só quando é uma chamada mais curta, chamando para uma situação ou evidenciando um ponto, que eu vou fazer com 1 minuto e meio, 2. Então, assim, gente, nós já estamos afastados de sala de aula. Vocês têm material didático em casa. Eu estou disponibilizando material e o vídeo está sendo uma síntese de tudo isso. E aí eu faço vídeo de cerca de 7, 8 minutos, que assim é um tempo, se vocês observarem, não é um enorme de um tempo.
E eu tento sintetizar exatamente neste tempo para que vocês tenham acesso ao maior volume de informações possíveis. E aí vocês ficam aqui durante 1 minuto e meio. Quer dizer, então, nada adianta esse esforço de eu estar fazendo um vídeo nesse formato se vocês não compartilham essa informação. Não é não compartilhar no sentido de vocês mandarem para os outros. É vocês mesmos se apropriarem do conhecimento que eu estou colocando exposto aqui, numa rede pública. Então, especialmente, o pessoal que está acessando esses vídeos, não necessariamente estão sendo alunos da escola, da nossa escola. Está sendo várias pessoas. Então, tem pessoas que estão acessando essas informações com muito mais rigor do que nós que nos propomos a expor isso para os alunos da educação pública. Então, peço para vocês que tenham um pouco mais de rigor e aproveitem melhor essa oportunidade. Tá? Ninguém está aqui para fazer showzinho, para ser youtuber. Não é esse o objetivo da gente. Tá? Até porque se eu quisesse é só fazer canal de gameplay. Vocês sabem disso, que qualquer canal de gameplay aí já estoura uma imensidão de seguidores. Não é esse o objetivo. Estou aqui disponibilizando uma plataforma pública para que todos, pelo menos as pessoas que tenham acesso à internet, tenham acesso a isso. Então veja que eu estou falando do processo de globalização e isso está inserido exatamente no momento em que eu estou falando sobre esse vídeo. Então, na globalização que o Milton Santos evidencia, ele tenta caracterizar 3 globalizações que nós temos aí. A fábula, que é essa ideia de que a globalização é linda, é acessível, mais tecnologia e todo mundo tem acesso. Vocês estão vendo, inclusive, a questão do acesso à internet, que não é todo mundo que tem acesso. Muitos de vocês estão passando até dificuldade para poder assistir os meus vídeos. Tá? Então aí, olha a teoria fazendo parte do nosso dia a dia. O segundo ponto, que é tal como ela é, a globalização real, que é excludente, que é inacessível, que não disponibiliza os recursos tecnológicos de igual para todos. E a terceira globalização que ele propõe é por uma mundialização. O que é essa mundialização? No livro de vocês vai ter um tema mais adiante que a gente vai trabalhar, que é a chamada aldeia global. Não é bem aldeia global, mas a ideia é trazer uma perspectiva de uma globalização em que o mundo trabalha por uma mundialização, ou seja, todo mundo é parceiro de todo mundo. Vejam, pegando essa questão desse momento de epidemia, percebam, olhem algumas nações que têm um potencial armamentício, que têm potencial financeiro, olhem o que elas estão fazendo com as que não têm. Peguem esse exemplo do processo de globalização e observem. Esta semana ainda teve o anúncio de equipamentos que seriam comprados pelo Brasil, da China, para poder suprir essa questão da respiração, né, as máscaras. E vocês viram que uma nação maior que a nossa, Estados Unidos, que se diz parceira nossa, atravessou o processo e foi lá e arrematou tudo que era máscara e deixando o Brasil aquém. Então veja que o processo de globalização, como se fala ali, a fabulação, ela não é acessível. Quem tem potencial financeiro tem acesso. Quem não tem vai ficar à mercê. Infelizmente essa é a nossa realidade. Então isso que eu evidenciei para vocês da globalização é uma síntese que está no livro de vocês no capítulo 3, ok? Maiores informações eu vou inserir no material de vocês que vai estar lá disponível no Google Classroom, ok? Um grande abraço, até a próxima. Como me pediram nos vídeos anteriores, é para eu pedir para vocês darem like, compartilhar e se inscrever no canal, tá beleza? Um abraço para todo mundo e até a próxima.